Oi, gente, tudo bem? Faz um tempinho já que era pra mim gravar esse vídeo pra dividir com algumas pessoas, até porque tem muita gente que me procura perguntando, né, sobre a história do Theo, sobre o que aconteceu durante a minha gravidez, porque eu passei um susto com ele. Então, eu tô sempre mandando um áudio pra alguém contando a história do que aconteceu e eu então decidi gravar um vídeo. Na verdade, eu tinha dito, né, desde quando eu tava grávida, que eu comecei a sentir que tava tudo bem com ele, eu senti de gravar um vídeo para alcançar várias pessoas com a história dele. Uma história de fé, né, mesmo antes dele nascer, ele já é um milagre. E aí eu falei, quando ele nascer, que eu tiver certeza que realmente tá tudo bem, eu vou gravar um vídeo contando para as pessoas o que aconteceu. E aí, o tempo passou, ele já tá com quase 2 meses, dia 16 ele já vai fazer 2 meses. E nada de eu gravar o vídeo, hoje eu lembrei de fazer o vídeo, vou gravar um vídeo. Vai ficar um pouquinho longo, porque eu vou contar tudo o que aconteceu, desde a minha primeira ultrassom, mas com um pouquinho de paciência, dá para todo mundo ouvir um pouquinho. Quando eu descobri que estava grávida do Theo no dia 20 de novembro. No dia, aí eu passei no médico, fiz o exame pra ter certeza que eu tava grávida e marquei meu primeiro ultrassom pro dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro, quando eu fui fazer o ultrassom, eu já estava com 11 semanas de gestação. Durante o exame, a médica que fez o ultrassom falou que tava tudo bem com o Theo. Só que no final do ultrassom, ela falou assim pra mim, só tem uma coisa que você precisa dar uma atenção, que a bexiga dele tá maior do que o normal. O normal no primeiro trimestre de gestação é até 8 milímetros e a dele tá com 9 milímetros. Eu, na hora, achei uma coisa tão irrelevante que eu falei, deve ser nada não. Só que aí, né, a gente pensa, ela pegou e falou assim, quando que é o seu retorno com o médico? E o meu retorno com o médico era depois de umas 2, 3 semanas. Ela falou assim, se eu fosse você, eu corria pra antecipar esse retorno pra você fazer um ultrassom morfológico até a semana que vem, porque eu já faria 12 semanas, então o ultrassom morfológico ele tem que ser com 12 semanas, né? De 8 a 12 semanas do primeiro trimestre. Ela falou, eu correria para fazer esse exame. Ali já me bateu uma angustiazinha, porque eu falei, alguma coisa não está certo. Aí eu peguei, antes mesmo de eu conseguir passar com o médico, eu já paguei um ultrassom morfológico na época, porque eu saí do ambulatório muito angustiada, e aí a gente vai pro Google, né? Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente sempre vai no pai Google. E aí, os relatos que eu vi, porque no laudo do ultrassom veio escrito assim, observação, mega bexiga. Então, ali eu peguei e já saí muito angustiada. Aí eu peguei e falei, eu vou pagar um morfológico por minha conta mesmo. Aí eu peguei e fui, marquei um morfológico pro dia seguinte. Comecei a gravar o vídeo, a criança acordou. Então, eu fui, fiz um morfológico no dia seguinte, porque os relatos que eu tava lendo na internet, não tinha nada que prestava. Assim, era aparentemente alguma coisa muito grave o que ele tinha. Porque pelos relatos, aí eu falei, eu vou pagar esse exame porque eu não vou ter paz. Quando eu fui fazer o exame, minto, não foi no dia seguinte. Eu fiz o ultrassom na quinta-feira e consegui fazer o morfológico na terça-feira da semana seguinte. No morfológico, a médica confirmou. Ela falou assim, ó, ele tem uma mega bexiga. E a bexiga dele já tava 11 milímetros nesse dia e o normal era até 8. Eu fiquei 2 horas fazendo ultrassom com uma médica excelente, que quem quiser indicação depois eu até indico, que ela é maravilhosa mesmo. Não vou falar o nome dela aqui por questões não pode, né? A gente não pode sair divulgando o nome das pessoas sem autorização. Então, mas quem quiser indicação eu indico no particular. E aí eu
Fiz um ultrassom com ela, fiquei 2 horas na sala com ela, porque ela foi muito atenciosa comigo. Ela pedia pra eu tomar água, pra eu ir no banheiro, pra esvaziar a bexiga, pra ver como que o neném ia se comportar, se a bexiga dele esvaziava durante o ultrassom e não esvaziava. Aí ela falou assim pra mim, ela foi muito sincera comigo, muito clara. Ela falou assim, ó, ele realmente tem uma mega bexiga, a bexiga dele não esvazia e pra complicar um pouco mais a situação, o seu cordão umbilical é de artéria única. Pra quem não sabe, o cordão umbilical ele tem 2 artérias e uma veia. E quando tem essa alteração no cordão umbilical, pode indicar que o bebê tem alguma má formação ou alguma síndrome. Que, atrelado ao caso dele, que já era de mega bexiga, aumentava a chance. Então, ali, ela já deixou claro pra mim que ele poderia ter uma síndrome, sim, que eu precisava investigar o porquê dessas alterações. E ela falou assim, eu te aconselho a passar com a medicina fetal, não só com obstetra. Porque pode ser algo muito sério, como pode não ser nada. Mas ela falou, a chance é muito alta de dele ter alguma malformação, alguma alteração cromossômica. Eu fiquei desesperada. E aí eu já entrei em vários grupos, já fui passar com... Fui no meu obstetra já me encaminhou direto pro alto risco. Ele falou assim, você vai ter que passar no alto risco. Não tem como eu continuar com você fazendo seu tratamento, então você vai pro alto risco. E eu fiquei desesperada. Eu tinha certeza que alguma coisa estava errada. E aí eu comecei a passar, eu fui passar na medicina fetal. A médica da medicina fetal, ela falou assim pra mim, ó... o caso dele... quando se tem, ela falou, a gente usa 5 marcadores no ultrassom, e um dos marcadores que a gente usa para saber se o bebê tá bem, se ele é bem formado ou se ele não tem alteração cromossômica, uma das alterações que a gente usa é a bexiga. O caso dele, como a bexiga dele tá maior e o seu cordão umbilical é de artéria única, eu já descarto logo a síndrome de Down e o meu palpite é a síndrome do cromossomo 18. A síndrome do cromossomo 18 é a síndrome de Edwards. Eu fiquei desesperada porque eu já tinha lido muito sobre as síndromes e já tinha lido muito sobre mega bexiga, já tinha lido muito sobre tudo nessas 2, 3 semanas, né, até eu passar com a medicina fetal. E ela falou é a síndrome de Edwards. E a síndrome de Edwards, para quem não sabe, ela tem baixa compatibilidade com a vida. Então, os bebês que nascem ou morrem na hora do parto, ou morrem no primeiro ano de vida. E muitos poucos chegam até 5 anos. E ali começou a minha luta, porque eu não conseguia ficar em paz, eu ficava atormentada o tempo inteiro, chorava. Eu não queria mais ir em consulta, eu não queria mais fazer exame, porque eu não tava entendendo o porquê de eu estar passando por tudo aquilo. E uma angústia muito grande. E aí eu conversava com as minhas amigas, conversava com a minha mãe, e todo mundo, não, ele não tem nada, não pensa por esse lado, confia em Deus, tem fé em Deus. E aí eu fiz vários exames, eu paguei pra fazer todos os tipos de exame que precisava fazer. Eu passei com a medicina fetal, paguei consulta, eu gastei horrores pra ter certeza que tava tudo bem com ele. E nem o médico me dava certeza de que tava tudo bem com ele. Quando eu fui fazer o Doppler do segundo trimestre, eu já tava com 20 semanas. Antes de eu fazer o Doppler, eu passei com a medicina fetal. E a médica, que é especialista em feto, ela falou pra mim, ela falou assim, ó, se o seu bebê permanecer com a mega bexiga, a gente vai ter que fazer colocar um catéter na bexiga dele pra drenar o líquido, porque esse líquido que tá na bexiga dele é o líquido amniótico, que é o líquido da bolsa. Então, se ele ingere o líquido e não solta, uma hora vai faltar líquido para ele se desenvolver. E o mais afetado, no caso, é o pulmão, que não desenvolve, e aí dá hiperplasia.
Se o bebê não morrer na barriga, ela falou com base na mega bexiga, sem envolver a síndrome, né? Só na mega bexiga. Se ele tiver a mega bexiga, e aí com 26 semanas é possível que ele morra sozinho dentro da barriga. Ele vai parar sozinho, porque vai faltar líquido e a bexiga vai ficar muito grande, os rins vão parar. E eu fui para grupos de mães com bebê de mega bexiga, eu fui para grupos de mães com bebê de síndrome de Edwards, eu fui atrás de tudo, porque o meu coração de cristã dizia que tava tudo bem, mas o meu coração de mãe falava que não tava tudo bem. Então eu achava que ele tinha alguma coisa, nada conseguia colocar paz no meu coração de acreditar que tava tudo bem. Eu era muito falha na fé, né? De acreditar que ele não tinha nada, porque eu não tinha visto ainda. Então, eu conversei com mães que o bebê morreu na barriga. Eu conversei com mães que o bebê nasceu e morreu. Então, não tinha nenhuma notícia boa pra mim durante a minha gravidez. Toda vez que eu ia numa consulta, era uma notícia diferente. Falavam que ele ia parar sozinho, que ia dar problema nos rins, que se ele nascesse e tivesse problema nos rins, ia ter que fazer transfusão. Era muita coisa, muito transplante, né? Transplante de rins. Então, era muita informação na minha cabeça. Eu fui parar até na terapia, porque eu não tava dando conta de tanta coisa que eles me falavam, né? E se ele tivesse a mega bexiga mesmo, se não atrelado à síndrome, iriam ter que colocar um catéter na bexiga dele, dentro do meu útero, para drenar o líquido, para não secar o líquido da minha bolsa. E era um procedimento que eu não queria passar, de verdade. Mas eu passaria pelo bem dele, né? E aí a médica, quando eu fui fazer ultrassom com Doppler, né? De 20 semanas, a médica falou assim pra mim, ó, a bexiga dele voltou ao normal. Mas, quando a bexiga volta ao normal, aumenta em 15% a chance dele ter a síndrome do cromossomo 18. Ela falou, e a única chance de você descartar 100% a síndrome é você fazendo o exame de cariótipo. O exame de cariótipo, eles colocam uma agulha. Eles enfiam uma agulha para drenar 20 ou 30 ml do líquido da bolsa. Eles dizem que é um procedimento seguro, porém fura a bolsa. E nesse furar, corre o risco de romper a bolsa. E aí eu tava de 20 semanas, o bebê não sobreviveria. Ela falou assim, você pode fazer esse exame, ela falou, eu aconselho você a fazer o exame, porque se confirmar que ele tem a síndrome, você pode entrar na justiça e interromper a gestação. Eu perdi o meu chão quando ela falou isso, porque eu entendi que o problema era muito mais sério do que o que eu já tinha lido e do que o que já tinham me falado. Porque ao ponto de você entrar na justiça para interromper uma gestação, eu falei, é muito mais sério. Ela falou assim, se ele tivesse a síndrome, ele vai nascer com os braços tortos, com as mãos tortas, os dedos grudados, o lábio aberto, a barriga aberta. Vai nascer menor do que o tamanho certo. Ela falou, só que eu não consigo te dar nenhuma dessas respostas agora, porque ele ainda é muito pequenininho e não dá pra saber se o tamanho dele é o tamanho ideal. Então, eu fiquei desesperada. Ela falou assim, sem contar que a capacidade intelectual da criança que tem a síndrome de Edwards é quase zero. Então, ela falou, se eu fosse você, eu fazia o exame pra você ter tempo de entrar na justiça e interromper a gestação. E eu jamais faria o aborto, mesmo se confirmasse que ele tinha síndrome, eu não iria fazer. Ela falou, se ele tiver a síndrome de Edwards, se ele sobreviver, ela foi bem dura nas palavras mesmo, assim, se ele sobreviver, ele vai nascer com o lábio aberto, ele pode nascer com as mãos e os pés tortos, os dedos grudados, a barriga aberta, e problema no coração, porque toda criança, ou 90% das crianças que têm síndrome, são cardiopatas. E eu saí dali
e falei pra todo mundo, eu falei, eu não vou mais no médico, não vou mais. Ela queria que eu desse uma resposta se eu iria fazer esse exame no mesmo dia. E eu não queria dar resposta nenhuma, porque eu tava digerindo ainda as coisas e eu não queria fazer esse exame. Eu não queria fazer porque eu não sabia qual ia ser a minha reação se confirmasse. E eu não tinha estrutura psicológica para fazer esse exame, para pegar esse resultado. Então ali eu aprendi que eu tinha que confiar em Deus, porque eu não podia recorrer mais aos médicos, porque as respostas, não tô falando mal de médico, nem que a medicina é errada, nem nada. O meu caso foi um caso de milagre. Eu não atrelo nada à medicina nesse caso que eu vivi com o Theo. E aí eu lancei toda a minha ansiedade pra Deus. Eu falei, Senhor, eu não sei por que eu tô passando por isso, mas eu confio que o Senhor tem o que for melhor pra mim, o que for melhor pro meu filho. E eu não vou tirar, nem se ele tiver de jeito nenhum, eu não vou tirar. Nem se confirmar que ele tem essa síndrome, eu não vou tirar. Eu só peço que ele tenha saúde e mais nada. Porque eu não me via, eu não imaginava como que seria cuidar de uma criança que poderia nascer e morrer, eu pegar no colo, escutar o choro e ele morrer. Então eu não estava preparada para passar por isso. Eu lancei todas as minhas ansiedades para Deus. Eu falei, Senhor, que seja feita a sua vontade. E aí eu comecei a fazer todos os exames e eu não quis fazer o cariótipo. Eu falei, eu não vou fazer o cariótipo, não vou fazer porque se eu fizesse o exame, rompesse a minha bolsa e eu descobrisse que ele não tinha nada, ele ia morrer, porque rompeu a bolsa com 20 semanas e eu ia ficar louca. Porque eu fiz um exame, matei uma criança, mesmo que involuntariamente matei uma criança e a criança não tinha nada. Então eu peguei e decidi que eu não ia fazer, que ia ser feita a vontade de Deus na vida do Theo. Eu continuei fazendo todos os exames, tudo que desse pra mim ter uma noção de como ele tava, de que tava tudo bem, eu fiz, porque eu queria que ele viesse ao mundo bem, né? Então eu fiz exames de ultrassom, eu fiz exames do coração dele, eu fiz ultrassom 3D pra ver a aparência dele e nada mais apontava pra que ele tivesse algum problema. Só que a médica falou assim pra mim, ela falou assim, eu não posso descartar a síndrome, a chance dele ter a síndrome, porque essa alteração da bexiga dele é um alerta. Ela falou, então, se você se recusa a fazer o cariótipo, você só vai saber se ele tem a síndrome ou não quando ele nascer. Eu falei, então tá bom, eu só vou saber quando ele nascer. Eu vou passar por tudo que eu tiver que passar. Disso eu não tenho como fugir. E se Deus achar melhor assim, ele sabe de todas as coisas, eu não sei. E ali eu aprendi a confiar 100% em Deus. Então, dali pra frente, eu falei pra mim e pra todo mundo. A partir de hoje eu vou falar pra todo mundo que tá tudo bem, que ele não tem nada. Até o dia que eu ver ele. E até Deus cumprir a vontade dele na nossa vida, na minha vida e na vida dele. E aí eu fiz todos os exames e o tamanho dele tava bom, o peso dele tava bom. Cada exame que eu ia, eu fiz ultrassom praticamente a cada 15 dias. Porque eu queria saber se estava tudo bem, eu queria saber. Eu ouvia muito que se ele tivesse síndrome, depois de 30 semanas ele nasceria prematuro, que ele ia morrer na minha barriga. Eu ouvi diversas vezes que ele ia morrer depois das 26 semanas, que ele iria morrer, que o pulmão dele não ia se desenvolver, que ele ia ter problema do coração. Eu ouvi tudo que uma mãe não quer ouvir quando tá grávida. Primeiro que quando a gente tá grávida, enquanto a gente não vê a criança, a gente já acha que vai ter alguma coisa. E aí, com exames apontando e pessoas falando, né, a nossa certeza só aumenta. Aí, continuei fazendo os ultrassom e o peso dele sempre tava bom, o tamanho sempre tava bom. Eu fiz ultrassom 3D, vi o rosto dele, aí eu falei, doutora, a boquinha dele, porque eu tinha muito medo do lábio dele nascer aberto. Isso pra mim seria confirmação da síndrome, né? Ela falou, não, o lábio dele tá perfeito, aqui, ó, fechadinho, a barriga dele tá fechada, o coração dele, os batimentos, tá tudo bem,
o coração tá no lugar certo, porque a criança que tem síndrome, o coração também, ele vai mais pro meio do peito. Então, todos os exames, a partir daí, começaram a indicar que tava tudo bem. Porém, eu ainda fiz igual, né, aquele, só acredito vendo. Aí eu peguei, no dia do meu parto, eu tava muito apreensiva, porque eu ouvi tanto que ele morreria na hora do parto, que eu tava desesperada e não quis falar pra ninguém que eu tava indo pro hospital. Não falei, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu achava que ele poderia nascer e morrer. Mesmo ali, eu ainda fraquejei na fé, porque era o que eu ouvi. Eu passei 9 meses ouvindo isso. E aí, quando ele nasceu, que eu escutei o choro dele, a primeira coisa que eu perguntei pro médico, falei, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo ótimo. Seu bebê é perfeito. Olhei os dedos, todos os dedos, nada grudado. Fez os exames, os primeiros exames, e o Theo não tem nada. Graças a Deus, assim, eu acho que as pessoas falam, né? Ah, não vejo por que servir um Deus que você não vê. Eu não vejo por que deixar um Deus que fez tudo por mim, né? Eu não sou merecedora, nunca fui, mas o meu bebezinho, ó, perfeito. Ele não tem nada. Ele tá acima até da idade dele. Que ele não tem nem 2 meses ainda, ele já ri, ele já interage com a gente. Ele não tem problema nos rins, que a gente achou que ele teria por causa da mega bexiga. Ele não tem. Já fez todos os exames, exame do pezinho, exame de sangue, então não tem nada. Ele teve icterícia quando ele nasceu, ficou uns dias a mais no hospital, mas isso é normal, o Cauã também teve. E tá aqui, ó, meu bebezinho. Perfeito, chorão, mamão. Ele até funciona melhor que eu. A saúde dele é melhor que a minha, graças a Deus. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu. Eu recebi bastante mensagem nesses últimos dias pedindo pra mim contar, né, pra mim relatar o meu processo, né, na minha gravidez. Mas uma coisa, assim, que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum, é que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E ele, muitas vezes, ele quer saber o nosso posicionamento, né? Eu fraquejei muitas vezes na fé durante a minha gravidez, porque como mãe, eu acho, né? Como mãe, a gente tem esse medo mesmo, mas Deus, ele foi muito fiel na minha vida, na vida do Theo, como é também na vida do Cauã. A gente já passou muitas experiências com Deus e eu tenho certeza, nada tira da minha cabeça que poderia ser diferente o desfecho da minha história se eu não tivesse colocado Deus no meio, Deus na frente de tudo, se eu não tivesse entregado na mão de Deus e deixado que ele fizesse a vontade dele. Poderia ser diferente, sim. O desfecho poderia ser outro. Mas Deus, ele é perfeito. Ele cumpriu na vida do Theo, né? Porque eu sei que poderia ser diferente. Ele poderia ter continuado com a bexiga grande. Poderia ter secado o meu líquido. Ele poderia ter morrido na minha barriga. E não aconteceu nada. Nada de tudo aquilo que eu ouvi que iria acontecer. Mas porque eu lancei todos os meus anseios na mão de Deus. E eu deixei ele fazer o que fosse melhor, porque pela medicina eu tinha tirado. Pela medicina eu tinha feito o exame que poderia romper a minha bolsa. Pela medicina, por alguns profissionais que passaram pelo meu caminho, eu teria chutado o balde e tomado decisões erradas. Mas graças a Deus o Theo tá aqui, ó. 2 meses. A bexiga dele funciona melhor do que todas daqui, porque toda hora ele faz xixi, toda hora, então o Theo não tem nada. Ele não tem nada, nem gripe. Ele já vai fazer 2 meses, graças a Deus o Theo não tem nada. E isso eu queria dividir com vocês. De repente, se você conhece alguém que tá passando por esse processo ou em outras áreas da saúde, da vida também, a gente precisa aprender a confiar em Deus, aprender a deixar na mão de Deus, porque a gente, quando mete a mão pra fazer, a gente erra mesmo, a gente toma uma medida precipitada, a gente mete os pés pelas mãos,
Mas Deus, ele é perfeito e a vontade dele é perfeita e o trabalhar dele também é perfeito na nossa vida. Então, eu queria dividir com vocês a história do Theo, para fortalecer a fé, né, daqueles que acreditam em Deus, daqueles que sabem que a nossa vida e os nossos dias são escritos por ele. O Theo é um milagre. Eu não tenho outra explicação para tudo que aconteceu com ele, né? Eu li muito sobre o nosso caso, eu li muito sobre outros casos, eu entrei em grupos de mães com filhos com síndrome do cromossomo 18, entrei em grupos de mães de mega bexiga e os desfechos são muito tristes. Quem quiser pesquisar, quem quiser ver na internet, pesquisar mais sobre mega bexiga e síndrome de Edwards, pesquisa. Porque é muito triste mesmo, assim, o desfecho das histórias. E eu sei que se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, o meu desfecho seria diferente. Não seria o desfecho que é hoje. E eu agradeço todos os dias a Deus pelo que Ele fez. E vou agradecer todos os dias. Eu não sou digna de nada que Deus fez por mim. Nada. Mas eu vou honrar todos os dias o que Ele fez por mim e pelos meus filhos. Tá bom? Desculpa o tamanho do vídeo, ficou 26 minutos, mas vale a pena ouvir até o final, tá bom? Beijos, meu e do Theo.